Que Deus abençoe e ilumine essa sexta-feira de todos nós. Bom dia, bênção do dia, com muita força, muito ensinamento, muita fé e despertamento para poder te ajudar, para que você realmente tenha progresso, tenha sucesso, tenha êxito e você não fique com a vida estagnada, parada, vivendo uma vida de ilusão, mas uma vida que vai fluir, que vai ter o movimento do Espírito, que vai ter o movimento do céu, que vai transbordar aqui na terra, que vai impactar vidas, que vai gerar frutos dignos para a glória de Deus. Você crê nisso? Então deixa aí nos comentários. Não quero viver de ilusão, quero realidade. Você quer viver de ilusão ou quer realmente ter uma vida real? Não uma vida ilusória. Toca o sino, deixa o seu like, compartilhe com as pessoas. Estamos aqui para te ajudar. Espiritualidade sem governo gera ilusão. É isso que nós vamos falar hoje. Espiritualidade sem governo gera ilusão. Sentir Deus sem obedecer a Deus produz emoção e não transformação. Sentir Deus sem obedecer a Ele gera emoção e não transformação. Ah, eu senti Deus, mas eu não obedeço. Tá bom, você sentiu na igreja, chega lá fora, você está vivendo no pecado, na mentira, tendo duplicidade de vida, vida dupla, então não tem como Deus derramar unção sobre a tua vida. É a verdade que confronta, mas que traz libertação e que gera milagre. Você pode sentir Deus e continuar com a vida estagnada. Deus não quer que você venha senti-lo. Não é emoção, não é ilusão. Deus quer governar a sua vida e te dar uma vida plena. Uma vida saudável, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida plena e abençoada. Lágrima não substitui decisão. Ah, não adianta chorar, sentir arrepio. Emoção é prova. Não é prova de maturidade. Sabe, a pessoa ficar sapateando, a pessoa ficar se sacudindo, balançando. Isso é pura emoção. Deus quer que você seja o espelho dele na conduta, no caráter, na essência, nos princípios, na verdade. Deus não quer que você viva na mentira. Sentir não é governo. Sentir não é governar. Quando você sente, mas não vive na obediência, é ilusão. Ou eu obedeço ou eu desobedeço. Ou eu obedeço a palavra, perdoo, amo, sou fiel nos meus compromissos, nos meus votos, nos meus dízimos com Deus, no meu comprometimento de estar na igreja como membro, como cristão, lá fora, no trabalho, em casa, dou exemplo para meus filhos, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu tio, para o meu vizinho, em conduta, andando na verdade, com caráter, não andando na mentira. Ah, então chega de ilusão, deixa aí nos comentários, toca o sino, deixa o seu like e vamos compartilhar com as pessoas. Muita experiência, pouca disciplina. Ah, eu tenho experiência disso, daquilo, disso, mas Deus quer disciplina. Deus, quando visitava Adão e Eva, todos os dias na viração, não era emoção, era presença. Eu estou com vocês. Mas enquanto eles tinham disciplina, enquanto não tiveram disciplina, acabou. Hoje, muito culto, pouco governo pessoal. Às vezes a pessoa vai no culto 3, 4 vezes, 5 vezes na semana. Tem gente que vai todos os dias, mas não tem governo espiritual. Ela não perdoa, ela fala mal, é linguaruda, é fofoqueira, é mentirosa, é maliciosa, tem maus olhos, engana, sabe? Conversa com quem não tem que conversar, fala com quem não tem que falar, vive vendo coisas na internet que não deveria estar vendo, recebendo informações, fuxiqueira, mentirosa, enganadora. Que governo é esse? Não tem governo divino, tem ilusão. Então você está vivendo um evangelho que não tem transformação. Você não foi transformado. Mudou as vestes, mas não mudou o coração. Pode até mudar o linguajar, não fala mais palavrão, mas por dentro não teve transformação, porque você ainda é uma pessoa que guarda rancor, que tem sentimentos, e Deus não quer isso. Deus não quer isso. Experiência sem obediência vira dependência. Experiência sem obediência vira dependência.
Deus entrega autoridade e não controle. Não tem como a gente controlar tudo, mas ele dá autoridade para quem vive a verdade, com o governo dele. Deus não quer te sustentar, nem te ajudar. Deus quer te governar. Governo começa onde? De dentro para fora. Espiritualidade sem rotina vira fantasia. Revelação sem governo vira peso. Revelação sem prática vira peso. Vira peso. Vira peso. Eu paro de viver emoção e assumo disciplina espiritual. Eu paro de viver emoção e assumo disciplina espiritual. É isso que Deus quer. Deus encerra hoje a espiritualidade rasa e levanta governo. Você quer isso? Deus não quer te visitar, Ele quer te governar. Então deixa aí nos comentários, me governa, meu Deus. Me governa. Eu já vou orar, eu assumo o governo. Quando eu obedeço, quando eu pratico, quando eu ando na verdade, quando eu ando na sinceridade, quando eu não quero mais a ilusão. Davi governou com Deus, Saul governou sem Deus. Olha o governo de Saul. Começou bem no espírito, mas por não governar a si próprio e começar a tomar decisões fora do padrão de Deus, olha o que virou o reinado de Saul. Virou um reinado totalmente de insegurança e de confusão. Ele não conseguia, tinha que conviver lá com os filisteus, tinha que conviver, por mais que toda hora Deus dava vitória para eles diante dos inimigos, mas os filisteus estavam sempre lá levantando, invadindo a vida deles e trazendo pânico. Sabe o que é a pessoa viver sem Deus, viver na ilusão? Ali o pecado está sempre cerceando a pessoa, está sempre rodeando ela. Mais cedo ou mais tarde ela vai tropeçar, porque ela está vivendo de ilusão. Mais cedo ou mais tarde você vai perder. Então chega de ilusão, chega de mentira. Toca o sino, deixa o seu like, compartilha isso com as pessoas. É confronto para te libertar, para você viver sobre o regimento, sobre o governo e o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Com qualidade, com bênção, com paz, com crescimento, com aceleração do céu, num relógio profético de Deus, tendo uma vida abençoada e se tornar uma pessoa avassaladora diante do inferno. Avassaladora. A sua fé se tornou algo avassalador para a mentira, para o engano, para as trevas. Porque você está em outro nível, em outra elevação, em outra dimensão, em outra espiritualidade, num patamar altíssimo com Cristo. E isso faz a diferença para você viver uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abençoada, não uma vida de engano, de engodo, não uma vida de mentira, de farsa, de máscara, mas uma vida abençoada, plena com Cristo. Eu paro de viver emoção e eu assumo disciplina espiritual. Deixa aí nos comentários. Não quero viver de emoção e nem de ilusão. Deixa o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua empresa, o nome dos seus filhos, o seu nome. Tem milagre chegando agora. Porque isso aqui é espírito que eu estou passando para você. É Deus te visitando. Há uma visitação agora nessa manhã. Esse mês de março vai ser um mês do sobrenatural, vai ser um mês de coisas grandes, vai ser um mês do impossível de Deus na sua vida. Ele vai fazer isso acontecer. Porque você está sobre o regimento, o domínio, o reinado de Cristo. O reinado de Cristo sobre a sua vida. Isso te leva para outro nível, para outra qualidade, para uma outra vida plena e abençoada. Não uma vida de farsa, de mentira, de engano. Não uma vida insatisfatória, de insucesso, de perdas. A qualquer momento, como diz, não, a qualquer momento a casa vai cair. A qualquer momento a casa vai cair. A qualquer momento vai vir à tona. Vai vir a verdade. Não tem como ocultar, Jesus disse. Nada podeis ocultar, está escrito. Nada que não seja revelado. Nada fique oculto que não seja revelado. Então, se você realmente quer viver uma vida plena, você não vai viver de ilusão.
Basta de ilusão. Basta de mentira. Isso é forte, hein? Isso é forte. Isso é forte. Eu quero que você entenda sobre isso. Eu quero que você compreenda sobre isso, porque isso é forte. Isso é muito forte. Muito forte, muito forte. Muito forte. O que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer com você? O que Deus quer fazer na sua casa? O que Deus quer fazer na sua família? Toca o sino, deixa o seu like. Eu não quero viver sem o governo divino. Eu paro de viver de emoção, de ilusão, e começo e assumo a disciplina espiritual. Então, eu não tenho pacto com a mentira, eu não tenho pacto com a corrupção, eu não tenho pacto com as inverdades, eu não tenho pacto com a sujeira desse mundo. A minha aliança é com Cristo. E eu assumo isso. Não quero viver de ilusão. Não quero viver sem o governo espiritual. Vida espiritual sem obediência é ilusão. E quando você decide não viver mais de ilusão, de emoção e de ilusão, eu quero transformação. Então você está em outro nível e você assumiu, Deus, tenha o governo da minha vida. Então hoje o que Deus está fazendo? Deus está encerrando, Deus está colocando um ponto final, encerrando hoje a espiritualidade rasa e levando você para um nível de profundidade, de grandeza. Isso vai refletir no seu casamento, na sua saúde, na sua família, em todos os aspectos. Porque isso é ativação espiritual, isso é elevação espiritual. Você saiu de uma vida rasa, sem governo, mas com governo espiritual, com disciplina, com responsabilidade espiritual, que vai gerar produtividade em tudo que você for fazer, no amor, no casamento, na saúde, em todos os sentidos. Então, eu não tenho pacto com a mentira, eu não tenho pacto com a emoção, eu não tenho pacto com a corrupção, eu não tenho pacto com o meu passado, eu não tenho pacto com as trevas, eu tenho uma aliança e pacto com a verdade à luz da palavra de Deus. Então isso vai produzir vida, porque é construir a vida em cima da rocha, não em cima de uma areia, e areia movediça, que vai só afundando. Por quê? Não tem jeito. Quem vive um governo que não tem um governo espiritual, sem obediência, é ilusão. Chega de ilusão. Chega de máscara. Chega de viver de máscara. Deus não unge personagens. Deus unge quem é verdadeiro e sincero. Pegou essa para você? Então a sua vida será abençoada em tudo que você for fazer. Nós vamos orar agora. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Você vai viver uma vida plena, uma vida diferenciada com Cristo. Pode ter certeza disso. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ela não quer viver mais de ilusão. Ela quer viver de transformação, de dentro para fora. Ela não tem pacto com a mentira, não tem pacto com as trevas, não tem pacto com o passado, não tem pacto com a corrupção. Ela vive uma vida limpa, em obediência à tua palavra. Então seja curado, seja liberto, seja transformado, seja regenerado pelo Espírito de Deus agora. Deus visita o seu ser, Deus visita a sua alma, Deus visita o seu coração, toda a artimanha, toda a cilada, toda a arapuca do inferno contra você cai por terra nessa manhã. Deus traz refrigério, Deus traz paz, Deus traz alívio, Deus traz socorro. Deus te cura, as doenças saem do seu corpo, o câncer, o caroço, o tumor, a maldição, o feitiço, a macumba, a inveja, o atraso, a derrota, a pobreza, o espírito do inferno sai da sua vida. Uma vida de ilusão, de mentira, de máscara, de engano. E você passa a ter uma vida plena e abençoada pelo Espírito de Deus, que gera, que produz
qualidade, salvação, reino, luz, que gera profundidade espiritual. Aí você vai ter experiências, revelações, a luz de Deus, porque você vive na prática da obediência daquele que te chamou, que te libertou do império das trevas para a luz. Então seja abençoado, seja abençoada, seja livre no corpo, na mente, na alma e no espírito. Deus, ele desce sobre você agora. Seja curado. Essa manhã eu profetizo bênçãos. Isso gera libertação para sua alma. Tenha paz. E não vai ter um casamento de ilusão, uma vida financeira ilusória, uma vida espiritual de fachada, de ilusão, por causa do Deus que te chamou e te abençoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você crê? Então, se prepare para viver uma vida de milagres. Se prepare para viver uma vida plena com o governo divino sobre a sua vida. Uma vida abençoada em todos os aspectos, em todos os sentidos, tá bom? Olha, nós estamos nos preparando para esse domingo, hein? Domingo agora, 10 horas da manhã, chegue cedo, vai ser uma festa. É um aniversário da igreja do Tatuapé, então nós estamos aí, nós vamos estar todos juntos, toda São Paulo junto, toda São Paulo, o pessoal de Minas Gerais vai estar conosco. Vai ser um domingo maravilhoso. Você vai sair da onde? Chegue cedo, 9 horas da manhã, 9h15, 9h30, porque vai ser um domingo de um derramar, de um transbordo tão poderoso que vem do céu. Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Deus abençoe.